Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha vida, contar a minha história. Então, para você que não me conhece, você vai poder escutar, entender como que eu cheguei até aqui, quem é Nívia Falcão. Eu venho de uma família de 5 filhos, uma família tradicional, onde meu pai era um militar e minha mãe uma dona de casa que cuidava dos filhos. E eu sou a caçula desses filhos. Então eu começo a vida sempre aprendendo muito junto com meus irmãos a ter que me virar, né? Porque o caçula, apesar das regalias que tem, ele também precisa aprender a se virar. Então eu já começo aí aprendendo a ceder, aprendendo a barganhar, trocar, né, experiências e também cuidados, porque meus irmãos sempre foram muito cuidadosos comigo. Então, assim, já na infância, eu me deparo com essa família, né, que é muito voltada para o esporte, né? Então, meu pai tinha uma veia esportiva muito grande e depois até trabalhou também com isso. E eu me vejo muito nova fazendo natação, né? Entrando para esse movimento, porque era necessário dentro dessa estrutura, né? Praticar um esporte. Então eu vou para a natação e eu me dou muito bem, né? Nadando e passa a fazer parte da minha vida. Então, assim, o que acontece com a natação é que ela vem me ensinar a determinação, vem me ensinar a perseverança, vem me ensinar a estar sozinho, né? E a confiar em si mesmo, a batalhar, a traçar seus objetivos. Então eu me lembro ainda muito pequena que nós fazíamos 2 treinos por dia e de manhã o nosso treino começava às 5h30 da manhã. E no inverno, né, aqui no Rio, era muito frio nessa época e eu tinha muita dificuldade de entrar naquela água gelada, né? Eu não gostava de entrar na água gelada. E muitas vezes o meu técnico vinha me incentivar, mostrar, né, por que eu tinha que entrar, por que eu precisava treinar de manhã, treinar de noite. E isso fazia com que eu vencesse essa dificuldade. E além disso, né, por detrás disso ainda tinha algo que me levava também, né, a ter essa vontade de entrar na água e de treinar, apesar de toda esse desconforto que me causava. Porque como eu precisava nadar, né, para ter a minha bolsa de estudo, eu era bolsista integral, atleta, e eu precisava estar no pódio, eu precisava estar na equipe principal para poder manter essa minha bolsa de estudos. Então eu tinha uma motivação muito grande, né? Esse ideal de conseguir fazer uma escola melhor, ter uma educação, para que eu pudesse, né, me desenvolver profissionalmente, ter uma vida melhor. Então nessa época eu acreditava que o único caminho era esse. Então eu me dedicava e entrava na água fria, né, gostando ou não. Então, assim, a infância, por muito tempo, eu estive na natação, treinando e estruturando a minha vida. Então, ali eu vejo que eu aprendi a ser uma pessoa forte, né, a ter essa determinação de buscar o que quer e ir alcançando, né, e traçando isso na vida e conseguindo. Então, na infância eu já me deparo com essa situação. E a partir do momento que eu vou crescendo um pouco, a natação sai da minha vida e na adolescência eu saio um pouco dessa questão da infância, que era muito voltado para o físico, né? E passo a olhar mais para a minha emoção, para o que me dá prazer realmente de viver. E aí, nessa fase da adolescência, eu caio um pouco para o lado das artes, né? Então, começo realizando um sonho de criança, que era tocar piano. Então eu vou fazer escola de música, me dedico um bom tempo ao piano e a esse dom, né, que me deixa trabalhar a criatividade e toda essa emotividade que eu também possuo. E um pouco mais adiante vou fazer teatro, porque era uma criança tímida, mais fechada,
E aí o teatro vai me ajudando também a encontrar outro lugar com essa questão da expressão e a liberar um pouco essa timidez. E nessa fase ainda da adolescência, voltada para as artes, eu me dedico um bom tempo ao balé. E assim, o balé, eu fazia diversas modalidades de balé, não só o balé clássico, como o balé moderno e sapateado. Então eu vivia essa fase muito envolvida com a dança. E eu me lembro uma vez que nós íamos ter aquela festa do final de ano, né, onde nós dançávamos várias coreografias, e essa apresentação era no Hotel Nacional, aqui no Rio, um palco grande, um palco assim com muita qualidade, um teatro muito bom de se dançar, né? E nessa época eu fazia dança afro com o Jorge Lafon, que ele foi um bailarino, ator, e ele tinha muita expressão nessa área afro-brasileira. Então, no preparo das danças, em um certo momento descobriram que eu não era carioca, porque eu nasci em São Paulo, né? Então sou paulista, do interior de São Paulo. E aí eles falaram assim, mas você não sabe sambar? Porque descobriram que eu era paulista e que eu não sabia sambar. E aí eu falei, não, eu não sei sambar. Ah, mas a dança é um samba. E aí, a partir desse momento, né, tornou-se um grande desafio ensinar a Nívia a sambar. Então, daí os ensaios são muito, né, intensos até eu realmente aprender a dançar. E o grande desafio foi no dia da apresentação eu cruzar esse palco sozinha, dançando um samba de roda, né, segurando na saia e sambando o palco inteiro, um palco de 30 metros. Então, assim, o balé ele entra nessa fase da minha vida para me fazer, mais uma vez, lidar com essa questão da minha expressão, dessa minha timidez e muito dessa delicadeza, da leveza, né? Outro aspecto de vida muito mais sutil daquela primeira fase da infância que era muito mais física. Então, eu vou andando, né, na minha vida com esses aprendizados. E aí nessa fase, que tudo isso me dava muito prazer, eu chego num momento em que a realidade começa a me chamar. Então, eu já estou com mais idade, mais jovem, eu me formo na faculdade, me formei com 20 e poucos anos, primeiro em informática, né, e uma segunda formação em administração de empresas. E quando eu termino essa formação, eu me vejo totalmente envolvida nesse mundo da informática. Existia lá por trás um desejo de trabalhar com o humano, de fazer uma outra formação no qual eu pudesse lidar mais com as pessoas de uma forma direta para ajudá-las. Mas eu não encontrei voz nesse momento e a informática entra na minha vida e começo a trabalhar. Então, assim, nessa jornada trabalho muitos anos, 32 anos com informática e em várias empresas, grandes empresas brasileiras e multinacionais. E nesse trajeto eu aprendo muito sobre a dedicação, sobre o trabalho em grupo, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com as diferenças humanas para a gente trabalhar e se dar bem no ambiente corporativo. Então, é algo que fica forte na minha vida, que eu aprendo a lidar. E nesse caminho do aprendizado com as multinacionais, eu esbarro com uma dificuldade do inglês. Então eu aprendi inglês cedo, mas eu nunca tinha colocado em prática, né? E aí eu me vejo sem saber se realmente eu tinha uma dificuldade com a língua, né? Ou se era uma dificuldade de expressão, novamente a timidez. Mas um dia eu estou no escritório, né, e chega o meu chefe, o meu gerente naquela época, e me chama e diz assim, olha, estou precisando de alguém lá na reunião, estava meio na hora do almoço, a equipe já tinha saído quase toda, e ele diz assim, você pode ir, Nívia? E geralmente eu não atendia esse tipo de reunião. E eu falo, tudo bem, vamos lá. E aí, assim, a partir do momento que eu vou, eu fluo muito bem, consigo me comunicar e participar normalmente da reunião. E quando a gente sai, ele diz assim, pô, Nívia, tu me enganou, hein? Porque tu fala inglês direitinho. E então, a partir de agora,
eu vou chamar você para essas reuniões. A partir daí, né, onde a minha segurança com relação à língua, essa minha autoconfiança muda também, eu passo a participar cada vez mais das reuniões e depois eu passo a dar até treinamentos para equipes de outros países. Então, essa parte corporativa, ela me move, né? Ela faz que eu crie uma flexibilidade, que eu aprenda a lidar com essas diferenças e a me desenvolver enquanto ser humano. E assim, em função ainda desse trabalho, né, eu acabo mudando para o norte do país, saindo do Rio. E nessa mudança, quando eu vou morar em outro estado, eu vou me deparando com uma cultura totalmente diferente. Eu me lembro, assim que eu cheguei, eu fiz a mudança e sentei um pouquinho na varanda para olhar, né, o entorno, e tinha uma quadra, né, de futebol em frente à varanda de casa. E eu estou observando os meninos jogando bola e eles falavam algumas palavras que eu não entendia. E eu achei aquilo tão estranho porque, pô, a gente está no Brasil e o que eles estão falando que eu não conseguia entender o que era. E aí depois eu vou, né, descobrir, perguntar do que se tratava. Então realmente são palavras usadas de uma forma diferente, porque parecia que eles estavam falando um dialeto, várias palavras diferentes. E uma delas, curiosamente, que quando os meninos estão jogando bola, por exemplo aqui no Rio, quem está do lado de fora é o de fora, quem está esperando, né, para entrar lá depois na pelada. E lá no Acre, quem estava aguardando para jogar era o cerca, é a pessoa que está na cerca aguardando. Então são essas pequenas diferenças, são essas nuances da nossa língua, da nossa cultura que eu comecei a observar no Acre. E uma outra, né, outro aspecto assim muito forte era essa questão da expressão, porque me parecia que Rio Branco, no Acre, era como se fosse o Rio de Janeiro há 20 anos atrás. Então, nós tínhamos padrões culturais, né, e questões de comportamento que o nosso era muito diferente. Mas, assim, tudo isso vem como um grande aprendizado, né? Ali eu entendo como eu era uma pessoa que eu tinha uma expressão livre dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. E a partir dali também, porque quando eu vou para o Acre eu me caso, né? E em seguida eu tenho meu primeiro filho. E aí o que acontece é que a maternidade me deu essa oportunidade de vivenciar o amor, né? O amor sobre outra faceta, esse amor materno e de cuidar de outra pessoa. E nessa hora me dá um despertar, né? Um despertar de um dom que eu já tinha lá desde criança e desde adolescente, que queria fazer uma faculdade para cuidar de outras pessoas, né? E não conseguir. E aí eu começo a cuidar, a entender que eu tenho uma capacidade de compreensão do outro, né? De uma escuta acolhedora e de orientar e impulsionar de uma forma bacana. Então, toda essa mudança, né? Porque além de morar no Acre, depois eu também moro no interior de São Paulo, onde eu tenho meu segundo filho. A partir dessa vivência toda, eu me encontro com esse de novo, né? Um pouco já mais madura, com essa faceta minha do cuidar do outro. E então, a partir daí, eu começo paulatinamente, né, a ir pensando nessa transição de carreira. E aí é esse momento em que eu começo a me preparar, a aprender outras técnicas. Eu vou estudar um pouco de terapia floral, aprendo reiki, tarô, e todas essas ferramentas e essas técnicas que eu aprendo, eu vou utilizando para o meu autodesenvolvimento, para ajudar, né, na minha vida, no meu cotidiano. E com isso eu vou ganhando experiência e um pouquinho mais para frente eu começo a trabalhar junto no corporativo e já atendendo terapeuticamente. Nessa época, uma amiga me pede atendimento
e eu começo a fazer um atendimento em terapia floral, então toda aquela anamnese. Então, no primeiro e no segundo dia eu fui pegando mais dados e colhendo as informações para poder preparar a fórmula do floral. E aí um dia, ela, assim, na terceira consulta, ela me diz assim: poxa, Nívia, aí, eu tenho que te remunerar por vários anos de terapia, porque agora eu estou oficialmente a sua cliente, né, e fazendo esse trabalho terapêutico. Mas de verdade, você já fazia esse atendimento há muito tempo. E assim, uma grande alegria, né, que eu tenho é ter vivido isso diversas vezes, porque muitas pessoas que trabalharam comigo no corporativo hoje são minhas clientes, são minhas alunas, são minhas coaches, e vêm exatamente por me conhecer, por entender esse meu lado que já atuava, né, de uma outra maneira, mas como amiga, mas que já ajudava de uma forma terapêutica. Nesse caminho, eu começo a utilizar essas técnicas que eu aprendi já profissionalmente, enquanto terapeuta floral. E a partir de um momento, né, aquela Nívia lá da infância, que também gostava, muito jovem, de dar aula de inglês, eu tinha essa mania. Eu aprendi alguma coisa na escola, quando eu chegava em casa, eu chamava as minhas amigas e ia ensinar o que eu aprendi. Então, eu já tinha, né, essa veia, né, do professor, do facilitador, como eu gosto de ser chamado. O interessante dessa história é que eu atendia somente os clientes terapeuticamente, né? Então, fazia terapia. E uma das clientes me pede para eu ensinar tarô. E eu falo assim, mas eu não dou aula. Poxa, mas você podia criar um curso e começar a atender, começar a dar aula, a ensinar, porque você joga de uma forma terapêutica, que a gente é muito bom e tal. Por que você não ensina? Então ela me incentiva muito, me cobra. Eu no início não queria, mas depois aquilo vem, eu preparo o curso, monto tudo e começo a dar aula. A partir daí, né, não parei mais, até hoje eu dou aula de floral, dou aula de reiki, dou aula de tarô. E essa pessoa, até hoje, nunca fez um curso comigo. Então ela só serviu mesmo, né, de alavanca. Ela vem para me lançar ou para me fazer voltar a esse lugar que eu sempre gostei de estar, que era de ensinar. Então, assim, hoje eu me sinto bastante capacitada exatamente por ter essa experiência, né? E no decorrer do meu processo enquanto terapeuta, né, eu fui me especializar em florais, porque eu já conhecia, havia feito um curso muitos anos atrás, mas aí mais para cá, 2014, eu vou fazer uma especialização em florais de Bach. E nessa especialização, na verdade, eu conheço vários sistemas florais, então eu sou especialista em florais, não somente nos florais de Bach. E isso vai agregando, né, na minha profissão outros elementos, porque eu aprendo a usar os florais de outras maneiras. E isso, assim, agrega bastante valor, né, nesse desenvolvimento do meu atendimento terapêutico. E nesse fluxo, eu faço um curso de coach. E esse curso, eu fiz essa formação no Instituto Jerônimo Temel. E por quê? Porque eu tinha uma afinidade muito grande com essa metodologia do Jerônimo. Porque o Jerônimo Temel, ele forma coaches criacionais. O que são esses coaches criacionais? São pessoas que podem usar a sua criatividade, que podem unir os seus saberes, né, os seus expertises no processo de coach. Então isso muito me agrada, né, e eu vejo que hoje o meu trabalho junto com o coach, com a terapia floral e com essa Nívia que tem essa facilidade e gosta de ensinar, gosta de fazer workshop, gosta de estar passando o conhecimento,
hoje essas habilidades fazem com que o meu atendimento seja melhor, né? Que eu consiga ajudar as pessoas a encontrar realmente o prazer de viver, a ter qualidade de vida, a alavancar os processos que elas pensam, que elas desejam e sonham e muitas vezes ficam ali guardadinhos numa gaveta. Então, de realmente você estabelecer uma meta para a sua vida, olhar para a sua vida e ver onde você quer melhorar, onde você deseja ser mais feliz, assumir exatamente os seus desejos, a sua expressão no mundo. Então, assim, para mim é muito importante que nós estejamos, não só eu, como também as pessoas que eu atendo, estejam se sentindo bem, estejam vivendo de acordo com o que desejam e que realmente elas podem realizar. Então elas vão cada dia mais ficando apropriadas, né, do seu poder pessoal e entendendo quais são as suas fraquezas, entendendo quais são as suas virtudes e como você pode usar cada uma delas sempre a favor do seu processo. Eu queria agradecer a você que esteve até aqui comigo, compartilhando da minha história. Então eu vou pedir que você me siga nas redes sociais, curta, compartilhe esse vídeo e em breve estaremos juntos. Muito obrigada, um abraço.